Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso segundo podcast e hoje, né, Vicky, temos um convidado muito especial que vai estar contando muito da história dele de vida, vai estar contando testemunho, vai estar contando sobre a nossa igreja, que é o nosso pastor Marcial, o nosso pastor da Igreja Batista Torre Forte. Pastor, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de poder estar recebendo aqui o senhor no nosso TorreCast, nosso segundo episódio. O nosso primeiro convidado. Nosso primeiro convidado, porque o primeiro fomos nós dois mesmo. E a gente convidou o senhor aqui para saber mais sobre o seu testemunho, saber sobre a nossa igreja, saber sobre planos para o futuro. E queria começar querendo saber como que o senhor se converteu. Existiu uma conversão na vida do senhor? Porque eu sei que o senhor nasceu em lar cristão, mas é muito comum a gente escutar o dia da conversão, o momento que aconteceu uma conversão. Isso aconteceu na vida do senhor? Existiu essa conversão? Existiu um episódio? Existiu uma virada de chave? Ou, desde muito pequeno, o senhor já estava nos caminhos de Deus mesmo e não passou por essa virada? Queria que o senhor estivesse contando a gente sobre a sua história. Bom, primeiro agradecer pelo convite, a alegria estar aqui com vocês, queridos, que eu amo tanto, e saber que vocês estão fazendo esse trabalho tão especial, iniciando o TorreCast, né? E por ser o primeiro convidado, mas também se não fosse, eu ia puxar a orelha. Bom, gente, assim, minha conversão, realmente eu nasci num lar cristão, evangélico, meus pais sempre me ensinaram com meus irmãos, né? Eu sou o caçula de mais 3, né? Tem 2 irmãs mais velhas, meu irmão também, e todos nós fomos criados num lar evangélico, cristão, sobre a palavra do Senhor. E, de fato, quando a gente nasce, né, e cresce na igreja, muitas vezes é difícil a gente saber, poxa, quando foi a minha conversão? E até então eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Porque eu me batizei, fui batizado com 8 anos de idade, né? Criança, novo, mas tinha muita convicção sabendo o que eu estava fazendo. Me lembro muito bem de ter sido muito interrogado pelos meus pais, pelas minhas irmãs mais velhas, pelo pastor, o querido pastor Celso França. E eu respondia mesmo, assim, da minha fé em Jesus, né? Que ele era meu Salvador, meu Senhor. Mas como eu cresci, fui criado até os 9 anos de idade lá em São Francisco, de Itabapoana, né? Na região ali daquela cidade. Você é nascido lá em São Francisco de Itabapoana? Eu nasci aqui em Campos, mas fui criado lá, né? Então, até os 9 anos de idade, na Igreja Batista de Boa Esperança do Sul, bem conhecido como Coreia. E viemos para Campos, já com 10 anos, eu vim morar em Campos com meus pais. E aos 14 anos, se eu não me engano, né, eu fiz um curso. Vocês se mudaram para cá por quê? Com 9 anos? Então, trabalho? A gente, na verdade, primeiro foi para Rio das Ostras, porque meu pai tinha casa em Rio das Ostras, onde a gente passava as férias, né, o verão. Depois ele acabou vendendo, mas ele resolveu ir para lá para questão de trabalho, né? Não estava muito bom na região, lá em São Francisco na época, aquelas mudanças de governo naquela época, ainda era o Cruzeiro, Cruzado, enfim, né? A economia do Brasil era muito instável. E a gente mudou para Rio das Ostras, ele tinha comércio nessa época, também foi trabalhar com um primo na área de peixaria, essas coisas todas. E, enfim, nos mudamos para lá, mas ficamos lá só um período mesmo das férias e resolvemos vir para Campos. Muito mais, acho que foi pela minha mãe, que gostava muito da cidade e tudo mais. Na época a gente era criança, minhas irmãs adolescentes. Eu, particularmente, nem gostava de Campos, né? Porque a visão que eu tinha de vir a Campos com a minha mãe era ficar andando pela cidade, no centro. Andando no centro, cheio de bolsa. Criança, né? Era horrível aquilo. Então, realmente, eu e meu irmão, a gente praticamente não queria. Mas viemos, acabamos gostando, nos apaixonando pela cidade, onde, na verdade, a gente nasceu, né? E, então, na minha adolescência, eu fui fazer um curso, na época, na Segunda Igreja Batista de Campos, né? O pastor Hebe trouxe um curso chamado Evangelismo Explosivo. E nesse curso, que é maravilhoso, a gente tinha que dar o nosso testemunho. E aí contar a nossa conversão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, né? E ali eu fiquei numa crise, assim, poxa, mas como que eu vou agora dizer quando foi o dia da minha conversão?
E aí realmente eu lembro que o pastor Assis Borges Xavier, quem deu o curso, ele falou sobre isso. Olha, se você não lembra o dia da sua conversão, não fica em crise, porque às vezes o próprio diabo vai querer fazer com que você pense que você não é convertido. Se você não tem um Legal. dia específico, é porque, na verdade, Muito. já foi algo tão natural para você Sim, sim. que você não precisa de um dia específico, né? E aí ele até contou a história de uma pessoa, de um homem já de idade, que também nasceu no lar cristão, mas vivia com essa acusação do inimigo falando nos ouvidos dele, ó, você não é convertido nada, você nem lembra quando você se converteu. Aham, sim, sim. E aí ele conta que esse homem ele ficou tão irritado com isso, parece que o inimigo falando nos ouvidos dele, Uhum. que ele foi no quintal da casa dele, ele pegou uma estaca, escreveu a data naquela estaca e bateu na terra lá, e falou, É "Ó, hoje." hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. Acabou essa história. Acabou a história de uma vez por todas. Mas assim, eu tive uma experiência aos 14 anos, nesse período do curso, foi interessante para questionar realmente a minha experiência com Deus. Né? Eu já era batizado, estava na igreja, mas foi interessante que nesse período eu comecei a ter medo de morrer e ir para o inferno. Uhum. E isso foi importante, eu creio que foi obra do Espírito Santo, para eu questionar mesmo a minha decisão, né? Se realmente foi algo do meu coração ou se foi apenas porque os meus pais me ensinaram os caminhos do Senhor, Uhum. e graças a Deus por isso, né? Mas eu me lembro que naquele período de crise ali, eu consagrei mais uma vez a minha vida ao Senhor, né? Eu declarei Jesus como Salvador e Senhor da minha vida e a partir dali nunca mais eu tive dúvida Uhum. de quem eu era, né? Da minha vida com Deus. Então, o meu processo, né? De compreender Uhum. a salvação, o que Jesus fez, foi primeiro na infância e depois na adolescência de Uhum. confirmar aquilo que eu sabia que ele Sim. já tinha feito por mim. E quando você veio para cá, para Campos, você ficou em qual igreja? Para onde você foi quando você chegou? Então, quando nós chegamos, a nossa família foi visitar algumas igrejas evangélicas, né, principalmente batistas, nós éramos já batistas. E aí visitamos algumas igrejas, nós morávamos ali no Parque Leopoldina, então visitamos, ainda era a Igreja Batista do Parque Corrientes, Parque Universitário. A gente quase que ficou na Igreja Batista do Parque Universitário. Isso, década de 80, não sei. Década de 80, isso em 1988, para ser bem preciso. Né? Uhum. Visitamos a Igreja Batista do Parque Universitário e gostamos muito até no período lá. Mas acabamos visitando a segunda igreja também. A princípio a gente achou até que não ficaria, principalmente meus pais, porque é uma igreja muito grande já na época, né? Então talvez não seríamos tão bem acolhidos, mas foi totalmente o contrário. Lá tinha uma organização de embaixadores do rei, que era uma organização para meninos, também mensageiros do rei, que é para meninas, né? De 9 a 15, 16 anos, assim. Então eu e meu irmão logo fomos abraçados ali pela organização. Na época, os conselheiros, né? Moisés, Josias Sevilla, que hoje é pastor também, foi meu conselheiro ali e nos abraçou. Já era pastor Heber? Já era pastor Heber, pastor da igreja. Pastor Heber estava chegando, né? Quando nós chegamos, era do pastor Joelson, ele estava saindo, né, de 88 para 89, então a gente pegou o último ano dele e a chegada do pastor Heber em 89. Então nós chegamos ainda um pouco antes do pastor Heber chegar a Campos, né, e assumir a segunda igreja. Então foi isso. Aí a gente acabou sendo muito acolhido, a família toda, tinha muitas atividades e todo mundo logo se identificou e realmente foi a igreja que construiu em mim, na nossa família, tudo que nós somos, né, praticamente, nós podemos viver ali. O senhor fez Jocum, né? E como que foi essa direção para ir para Jocum, para a base da Jocum? Então, a segunda igreja, o pastor Heber tinha sempre uma visão muito missionária, né? Então ele trouxe muito isso para a segunda igreja, de entender de fazer a igreja ser uma igreja missionária, de enviar missionários. Mas tradicionalmente a igreja batista, ela por ter já a sua agência, né, a junta de missões nacionais, mundiais, então ela sempre fez missões através dos seus órgãos, né, dos seus organismos denominacionais. Então, a Jocum era algo assim muito ainda desconhecido para a maioria das igrejas, né? Mas nós recebemos uma equipe que veio da Jocum Campus e a gente passou ali a conhecer
a Jocum. E para quem não sabe, né, Jocum é uma agência missionária e o nome Jocum é Jovens com uma Missão. Então, a partir desse momento, alguns jovens da minha época se interessaram em conhecer alguma coisa do Jocum. E nesse período, o pastor Hebe tinha encorajado realmente a gente está se envolvendo, a igreja começou a se envolver mais no trabalho evangelístico. E eu fui enviado até por ele, assim, encorajado por ele, a ir para um trabalho missionário da Junta de Missões Nacionais chamado Tenda da Esperança, que é um circo, uma lona, né, que é montado como um circo, geralmente no interior do Nordeste, ou nas algumas capitais do Nordeste, fazendo um trabalho social, um trabalho com palhaçaria, com teatro e tudo mais. E eu, com 17 anos, fui enviado para Natal, né? Eu fui sozinho para lá. Meu pai muito preocupado, minha mãe também. Que é aquela foto com o cabelo grandão. Exato, cabeludo na época, né? E aí, com 17 Tinha que achar essa anos, foto. Mas tem, depois você faz o corte e coloca essa foto. eu acho melhor não. Dá pra colocar essa foto. Ele numa rodoviária, com um Walkman, um Walkman na cintura, cabelo grandão. A galera de hoje não sabe nem o que é Não Walkman. sabe nem o que é. Pastor Josias tá nessa foto. Exato. Foram lá me levar, né, se despedindo de mim, e eu fui para Tenda da Esperança em Natal. 2 dias de viagem de ônibus, né, com 17 anos, sozinho. E lá fui bem recebido, e foi um trabalho que marcou muito minha vida. E outros amigos meus foram participar de campanha de King's Kids, que é um trabalho com crianças e adolescentes da Jocum, também no período das férias. Então eu fui para Natal, em janeiro, e outros amigos foram para King's Kids. Quando nós retornamos, cheios de experiência, né, missionário do que vivemos lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bozo, que é o Arlindo Barreto, que foi um dos Bozos, ele se converteu. Ele era cristão, o Bozo? Ah, é? Não era, se converteu, né? E aí se converteu e ainda continuou utilizando, né, do seu personagem, do Bozo. E ele foi lá na Tenda da Esperança, fez a apresentação, eu fui assistente do Bozo. Que legal! Foi um sonho, né? Eu, quando criança, assisti o Bozo na televisão. Que legal! Via lá o Juquinho, assistente dele. E agora tá eu lá sendo assistente do Bozo na Tenda da Esperança. Que legal. Então, aquilo para mim marcou demais, foi muito precioso, né? Conhecer o Arlindo Barreto, homem de Deus, né? E aprender com ele ali muitas coisas no evangelismo. Então nós voltamos cheios de experiências, né? E eles também, de Jocum, de campanha de King's Kids. E ali começamos a ter o desejo de conhecer mais sobre áreas missionárias. E aí descobrimos... Ainda não tinha sido a TED, não. Foi só visitar uma tenda. Exatamente. Até que então o Charles foi o primeiro do meu grupo, né, do nosso grupo de amizade, para fazer TED. Ele foi no início do ano seguinte, 96, se não me engano, ou início de 97, mais ou menos assim. Aliás, ele foi no final de 96, isso. E eu fui em 97. Aí eu fui para a base da Jocum em Fortaleza, né, e fiz a TED lá 5 meses. E foi muito interessante que o prático da minha TED não é muito comum de acontecer, mas foi algo de Deus, né? Que foi implantação de igreja. Então, eu fui para uma região chamada Cumbuco, uma região do interior também de praia, lá em Fortaleza, e a gente foi para implantar uma igreja e fomos bem-sucedidos, né, durante os quase 3 meses, né, 2 meses de prática que a gente fez lá, deixando uma igreja implantada. Tem essa igreja até hoje ou vocês perderam contato? Tem até hoje. Eu voltei depois lá em 98, um ano depois. A gente implantou a igreja, deixamos com 35 membros batizados. Quando eu voltei lá em 98, tinha 70 pessoas. Pô, legal. Nossa. E depois eu retornei mais uma vez, fui para uma conferência até de igreja em células, né? E fui com alguns amigos, com a minha esposa e mais um casal de amigos. E eu fiz questão de ir lá para ver como estava a igreja continua lá crescendo e Deus abençoando. Então, uma alegria, assim. E foi muito, assim, especial porque eu encontrei um filho na fé, né? Eu fui lá visitar para saber como estava a igreja, e quem me recebeu foi uma das pessoas que se converteu com o nosso trabalho. Que legal, que legal. Acho que fala bugueiro, né? Bugueiro, né? Dirige bugre lá, faz os passeios. E aí a gente ganhou indo no passeio. Passeio de bugre. Mas de bugre, né? 0,800, né? Então, como é bom ter filho na fé, né? Que legal. Fomos abençoados com um passeio maravilhoso lá. E, pastor, como foi seu chamado pastoral?
Você se tornou pastor muito cedo, né? Você tinha interesse em fazer outras coisas antes? Pensava em, sei lá, fazer advocacia, alguma coisa antes? Bom, com certeza, tinha interesse sim. A gente, primeiro como menino que gostava de futebol, a gente pensava em ser jogador de futebol, né? Na época chegamos a estar na escola do americano, participar de algumas campeonatos e tudo mais. Mas nos estudos a gente sempre tem alguma área de interesse. E eu pensava em algumas coisas, né? Na área de educação física, às vezes pensava também na área de psicologia. Então era algo que eu É legal isso da educação física. então eram duas áreas assim, que eu ficava pensando em seguir. Quando eu fui fazer a ETED... Então, esclarece pra gente rapidinho, pra quem não sabe, o que é o ETED? Ok. ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado, é a escola de entrada para a Jocum. Então, é a primeira escola, porque a Jocum ela é formada de vários cursos, que inclusive tem uma Universidade das Nações. Então, cada curso tem crédito para, se você quiser se formar dentro de uma das áreas, né, da universidade e faculdade. Então, a ETED é a escola de entrada, porque é ela que vai tratar sobre o caráter do cristão, sobre trazer uma visão missionária para os jovens, né, ou até pessoas mais velhas que queiram entrar e conhecer, né, começar o seu trabalho missionário ali na Jocum. Então é isso, Escola de Treinamento e Discipulado. Legal. Mas aí você, então, como é que foi esse seu chamado para o pastoreio? Então, como eu estava sempre trabalhando na igreja, né, e sempre envolvido com pessoas, desde muito cedo, né, desde adolescente, cuidando de alguma maneira, liderando, mesmo às vezes sem querer liderar, mas as pessoas me colocavam para liderar algo, né? Então, desde cedo, sempre trabalhando com pessoas. Antes de eu ir para a ETED, a gente tinha um grupo na igreja chamado Amigos Verdadeiros. Era um grupo que a gente trabalhava com teatro, até muito desse teatro da Jocum, porque a gente já tinha recebido uma equipe da Jocum ali, e a gente já fazia algum discipulado, que naquela época, na igreja, o discipulado ele era muito restrito à escola bíblica dominical, né, ou sala de aula. Não tinha esse acompanhamento que hoje, graças a Deus, já acontece nas igrejas, principalmente por causa do modelo de igreja em células, né? Mas naquela época isso não existia. Então, ali naquele grupo, Amigos Verdadeiros, a gente tinha já esse cuidado uns com os outros, eu já começava a sentir esse desejo, né, de estar cuidando das pessoas, e percebia que o Espírito Santo estava me chamando para isso. E você vai ouvindo as pessoas, principalmente sua liderança, apontando isso para você. Foi o que a gente estava conversando no podcast no primeiro, nosso, né? A respeito disso. Ela me perguntando como foi o chamado pastoral. Eu tava falando como que acontece na nossa igreja. Você vai pastoreando um grupo pequeno, a igreja vai vendo que você é um pastor já ali, e aí o chamado vai nascendo. Isso. Até que no meu caso chegou o ponto de uma palavra especificamente, mas eu já tinha a compreensão do Senhor, de Jean Assunção, da igreja, da célula. Então, e aí, a própria, eu lembro na época, né, do Ciné, a esposa do pastor Hebe, ela sempre, como me via, me chamava de pastorzinho, né, missionário, ela cantava, né, às vezes uma música de missões para mim, na época e tal. Então, as pessoas começavam a testificar. E aí, quando eu fui para a ETED, e quando eu retornei para a igreja, e ali eu tive convicção, né, algumas palavras que Deus me trouxe lá, na época, de fato, que era esse o caminho. Eu ainda não sabia bem se seria na igreja local, se eu iria para missões. Então, quando eu retornei, eu fiquei naquele dilema, se eu voltava para a Jocum para fazer algum outro curso, alguns que eu estava em mente de fazer até, ou iniciava o seminário. Então, algumas pessoas já tinham aquela expectativa que eu começasse o seminário, às vezes algumas pessoas pensam, não, é melhor você fazer uma faculdade antes primeiro, uma outra faculdade, né, antes de você fazer teologia, e aí depois você faz teologia. Mas meus pais, meu pai principalmente, né, já me dava muito apoio se eu quisesse fazer já a faculdade teológica. Mas quando eu voltei, era no final do ano, então eu tinha que dar uma resposta, principalmente na época tinha uma comissão de teologia na segunda igreja. A querida Genilda Terra era responsável por essa comissão. Então eu tinha que dar uma resposta para eles, porque a faculdade, no seminário, ia começar logo no ano seguinte, no início do ano seguinte.
E aí eu fiquei naquele dilema, orando muito a Deus, e aí realmente tive clareza de que eu devia iniciar ali a faculdade teológica, né, o seminário. E assim eu fiz a minha carta, a gente tinha que fazer uma carta, descrever o nosso chamado, a vocação, e eu fiz tudo isso, entreguei para a comissão, e aí em janeiro de 98, né, fevereiro, se eu não me engano, 98, eu comecei os estudos teológicos para a preparação para o ministério pastoral. E aí, você estava em qual igreja? Ainda na segunda igreja. Na segunda né? igreja. Isso. E como é que surgiu a Igreja Batista Torre Forte? Como é que você foi direcionado, então, para abrir, assim, para fundar a Igreja Batista Torre Forte? Joia. Bom, então, nessa caminhada lá na segunda igreja, né, fazendo seminários, preparando, eu continuei muito envolvido ainda também com a Jocum, com atividades da Jocum. Eu e o Charles, né, Charles Acruz, meu amigo, pastor também, e ele também estava no seminário, ele estava um ano à minha frente, né, ele entrou um ano antes de mim, e a gente estava naquele período no seminário exatamente assim, conversando sobre o que a gente ia fazer, né, depois que terminasse o seminário. A gente não sabia se a gente seria ordenado, porque a igreja, né, o pastor da igreja que pede a ordenação, mas tanto eu, acho, quanto ele também, a gente não tinha muita preocupação com isso, porque a gente sabia do nosso chamado e a gente queria servir o Senhor, e eu ia servir o Senhor onde eu estivesse, né? Era o que a gente já estava fazendo, muito envolvido com a igreja local, mas também com missões, sempre viajando, fazendo trabalhos missionários, participando de projetos missionários em muitos lugares. E nesse período, o pastor Hebe nos chamou para trabalhar na igreja, auxiliando os pastores auxiliares, né? Então aquilo foi muito importante para a gente, já ter uma experiência com os pastores, aprendendo um pouco mais até dos bastidores, né, de uma igreja. E no seminário, acho que até muito meu prático na ETED, na verdade, que foi implantação de igreja, e nessa época, lá na Jocum, também estava acontecendo uma escola de implantação de igreja. Então eu estava fazendo ETED, mas nos meus intervalos eu ia lá assistir uma aula de implantação de igreja, ficava ali na janela, ouvindo, sempre tentando pegar alguma coisa desse professor. Então essa coisa de começar uma igreja do início ficou muito dentro de mim. E no seminário eu já estava com muito isso dentro do meu coração. Tanto é que eu realmente não tinha assim aquele sonho de terminar o seminário e será que eu vou ser um pastor na segunda igreja? Não, eu não tinha esse sonho, né? Tanto é que quando eu terminei o seminário e fui ordenado, né, o pastor Hebe, a segunda igreja pediu minha ordenação, eu quis voltar para a Jocum. Então eu voltei para a Jocum, fiquei um ano lá, no meu primeiro ano de ministério pastoral. Isso em que lugar? Em qual cidade? Aí eu fui para Bauru, em São Ficou Paulo. Um ano lá? Um ano em São Paulo. Já sendo pastor? Já como pastor, né? Gente, vários lugares. Viajei esse Brasil todo aí, né, com missões, né, com trabalhos, com projetos missionários. Já tivemos em Barretos, né, que é uma festa enorme lá de peão de boiadeiro. Então, muitos lugares. E aí eu fui para Jocum, em Bauru. Na verdade, a cidade era Piratininga, que fica perto de Bauru. Bauru é uma cidade maior, como se fosse Campos e São João da Barra, mais ou menos assim. Na Vila do Louvor, Beto Tavares. E quando eu fui para lá, eu fui com o intuito de trazer uma base de Jocum para Campos. Então, eu tinha que voltar para ser obreiro, para me preparar, para depois vir para Campos e implantar uma base da Jocum aqui. Então, eu fui levando uma equipe comigo, levando uma galera aqui comigo de Campos. Alguns já tinham feito a ETED e outros não. Então, outros foram até para fazer a ETED lá pela primeira vez. Então, a gente chegou lá na base meio que assim, o Rio de Janeiro está dominando isso aqui, né? Era até uma coisa que o pessoal lá, os paulistas, brincavam muito com a gente. Ó, não dá mais para esses carioca não, que são folgados e não tomam conta disso aqui. E aí foi um tempo maravilhoso, né? Um ano lá na base. Realmente eu fui orando para entender de Deus se era para voltar, para implantar uma base da Jocum aqui. E ao final desse um ano lá, eu estava para ir para Minas, né, Contagem, fazer uma escola específica da Jocum de liderança para implantação de projetos. E aí a implantação de uma nova base faria parte disso. Mas nesse tempo, já no final do ano, né, isso foi em 2002, o pastor Hebe me convidou para assumir
a juventude da segunda igreja, para ser pastor dos jovens da segunda igreja, né? A pessoa que estava naquele momento saiu e ele precisava de alguém. E aí eu estava para ir para Contagem, agora recebo um convite para voltar, para assumir a juventude, né, da igreja que eu fazia parte. E aí eu comecei a orar, né, aquela coisa toda na cabeça, a gente fica numa situação, né, difícil, né, de ter que tomar decisões muito importantes para a vida, que a gente, pelo menos, não queria me arrepender. Isso você estava com quantos anos? Eu estava com 24 anos. 24 anos. Então já era pastor, iniciando o ministério, e agora, né, assumir ou não uma juventude enorme, né, ou continuar no caminho para trazer uma base para Campos. E aí foi um tempo de oração. Eu fui, nesse período, estava trabalhando, foi já janeiro de 2003, estava trabalhando num prático de uma escola de missões lá na base, e a gente foi trabalhar com os índios e tudo. E ali Deus começou a trazer, começou a surgir em mim uma falta da igreja que eu nunca tive, né? Eu estava esse tempo todo lá, por exemplo, na Jocum, eu tinha saudade até do pessoal aqui, mas eu não sentia falta de estar aqui em Campos, na segunda igreja. E eu comecei a sentir uma falta, um desejo de pregar, de estar com as pessoas aqui, que foi assim, eu percebi nitidamente que era algo do Espírito Santo. E aí, orando, né, Deus foi testificando e eu entendi de voltar e assumir esse desafio, né, de estar pastoreando a juventude da segunda igreja. E aí fiquei ali por 5 anos, pastoreando a juventude, né, realizando alguns projetos. Nesse período de 5 anos que eu já estava ali, eu comecei a sentir que o meu tempo ali já estava acabando, né, estava terminando. E falei isso com a minha esposa, né, eu casei lá também, foi a igreja onde eu casei, o pastor Hebe fez meu casamento com alguns outros pastores. Depois a gente vai perguntar sobre Priscila ainda. Então tá bem. E aí compartilhei com ela, olha, vamos orar porque eu estou sentindo que o meu tempo aqui está terminando. E surgiu algumas coisas, inclusive um convite para ir para Nova Zelândia, de um amigo missionário, ele estava para ir para lá iniciar um trabalho pela Jocum. Recebi esse convite para ir para Nova Zelândia, falei com ela, ó, vamos orar por isso. Nesse período, foi quando o pastor Charles, que nós éramos companheiros lá de ministério na segunda igreja, ele saiu da segunda igreja, foi mais ou menos, se não me engano, em 96, né, eu acho, final de 96. E aí ele foi desafiado pelo pastor Roberto, de Curitiba, que é o pastor que era coordenador do Ministério de Igrejas em Células no Brasil, a iniciar uma igreja em Campos, em célula, né? Principalmente uma igreja histórica, que não tinha ainda. Ainda não tinha? Não tinha, né? Célula era algo... Você foi a primeira igreja em célula? Em célula. Ah, é? Batista, sim. Batista em sim. Célula, em célula. A primeira é a igreja Batista Torre Forte. Exato. Não sabia disso. Exato. Que legal. Então a segunda igreja estava na transição, né? Estava começando essa transição. Então era tudo muito novo. Exato. Então o pastor Charles, ele iniciou essa primeira igreja com uma célula na casa dele, ele começou a estudar com ele sobre célula, pessoal e tal, como que era. Esclarece também o que é uma célula, porque tem muita gente que não vai saber o que é, Joia. É isso que a gente está falando. Então, célula é igreja nas casas, né? De uma maneira bem simples é isso, é a igreja se reunindo nas casas. E o que muda, né? Porque a igreja voltar à sua origem, porque na origem da igreja, a igreja era se reunir nas casas e no templo, na verdade, naquela época nem tinha templo, né? Era o templo judaico ainda, o templo de Jerusalém ali. E depois, com Constantino, é que a igreja passou a ter prédios, né? Que a gente chama de templo. Que foi a igreja romana, que hoje é a igreja católica. Exatamente. Então a igreja, na verdade, era especificamente nas casas. Então célula é fazer esse retorno. Não só a igreja do prédio, da celebração, mas a igreja das casas, onde a gente tem muito mais comunhão, vida na vida, né, discipulado, acompanhamento. Então traz toda essa mudança para aquilo que o evangelho realmente produz na vida da pessoa, de não só, né, transformar o homem completamente, mas também de levá-lo à imagem de Deus, a ser discipulado, como Jesus falou, né, e de fazer discípulo. E quando a pessoa chega na nossa igreja, ela já é ali mesmo direcionada para uma célula. Para uma célula. Normalmente as pessoas que chegam na nossa igreja, claro que acontece ter visitante, mas normalmente as pessoas vêm através de alguma célula. Isso. A porta de entrada da igreja em células são as células. Exato. Que acontece até semana, tem visitante, né? Isso. Que vai, mas normalmente são porque no modelo tradicional,
né, tudo acontece muito só pela grande congregação, né, celebração. Então, essa igreja ela precisa ter muitos programas para atrair as pessoas, para comportar as pessoas nas suas atividades. Já a igreja em célula, a própria célula faz isso, né? Na célula existe atividade para todo mundo servir, né? Oportunidades para todo mundo servir, melhor dizendo. E aí, como você falou, é a célula que vai reproduzir, que vai ganhar pessoas. E geralmente, quando alguém chega no culto, ela já chega sendo levada por alguém da célula. É um cuidado que a igreja em célula é uma pessoa pastoreada desde o início, né? Porque até a ida dela, a igreja ela já está indo cuidada por alguém. Verdade. Ela já está indo conduzida por alguém, guiada por alguém. Verdade. Já tem alguém que está dando a mão e levando até a igreja, né? Desde o início já tem um cuidado sobre aquela pessoa ali, né? Então, para a gente ver a mudança de valores, como foi tão grande com essa mudança do modelo de igreja para ser igreja em célula, que quando, por exemplo, eu fui fazer a ETED na Jocum, eu fui entender o que é discipulado lá, né? De ter grupos de discipulado, de acompanhamento. Então, quando a gente voltava para a igreja, a gente não tinha isso. A gente tinha ministérios que as pessoas estavam ali servindo, um coral e tudo, e que até tinha uma proximidade maior com as pessoas ali. Mas não havia um discipulado, não havia um cuidado mesmo. Então, para o pastor fazer isso com todas as ovelhas é praticamente impossível. Ele não vai conseguir nunca pastorear, né, todas as ovelhas de perto. O que ele consegue é pregar a palavra, que vai trazer ensino, instrução, correção, mas ele não consegue estar no dia a dia com as pessoas. Por mais que ele tente visitar todo mundo, não vai conseguir fazer isso. Então, quando a gente voltou da Jocum, a gente queria fazer isso na igreja. Como que isso tem? Na época a gente não sabia, não tinha célula ainda. Então a gente tinha grupos de discipulado, a gente tinha alguns ministérios que a gente tentava fazer isso. Mas quando então começou a implantação de modelo de igrejas em célula, logo a gente abraçou aquilo e falou, não, é isso que a gente quer ser. Então hoje, né, o que eu vivia, por exemplo, lá atrás na Jocum, talvez só na Jocum, hoje todas as igrejas em células vivem isso. Né? Esse cuidado, esse discipulado, esse tratamento, né, da alma das pessoas, né, cura da alma, enfim, tudo isso. Então, ali o pastor Charles começou essa primeira célula, né, para implantar a Igreja Batista Torre Forte, sendo que em 97, né, na metade de 97, ele recebeu um convite de ir para Curitiba. O Ministério de Igreja em Células, o pastor Roberto ficou sem uma pessoa lá na equipe dele, né, de pastor, e convidou o Charles para ir para Curitiba para assumir uma função lá. E ele orou, né, orando com a esposa e entendeu que era de Deus eles irem. E aí aquela igreja que estava começando já ia ficar sem um pastor na sua condução. Foi quando eles orando para, né, pedir direção de Deus para um pastor que pudesse querer assumir esse desafio, eles fizeram contato comigo e disseram que a igreja tinha orado e que tinham me escolhido para ser pastor para organizar essa igreja, né? E aí imagina, né? Eu estou lá numa segunda igreja, né? Com aquela estrutura toda, né? Mais de 1000 jovens, e aí você pensar em deixar tudo isso para começar uma igreja que ainda não tinha sido organizada, né? Eram células, 2 células. Tinha quantas pessoas, mais ou menos? Quando nós chegamos, eram 17 pessoas, né? Então, nós organizamos com 24. Eram, se não me engano, 17 pessoas. Então, organizaram a igreja com 24 pessoas. 24 pessoas. Então, a gente... E já eram 2 células? Com 17 eram 2 células. Isso. 2 células. A célula Tronco, que Jeanzinho, que hoje é pastor, né? E acho que mais uma célula de jovens, ou se eu não me engano, não sei se era Olga Rieder na época, né? E aí... Dessas pessoas, quem que hoje está na nossa igreja? Dessas pessoas? A Jaqueline. 24 pessoas. A Jaqueline. Jaque de Marquinhos? Marquinhos, isso. Foi, na verdade, ela foi o primeiro fruto, a primeira pessoa a ser ganha para Jesus dessa célula. Porque os outros já eram todos cristãos, né? A maioria vindo da segunda igreja, né? Então ela foi a primeira a se converter ali. Então, acho que desse grupo inicial, ela é que ainda está ali, né? Depois chegaram outros ainda nesse processo de plantação, que ainda permanece, né? Mateus e Luana, Alex, Sheila, algumas outras pessoas que ainda estão conosco. A Lia, que até pouco tempo ainda estava conosco, né? Nós liberamos ela lá para o pastor Alexander,
também fez parte desse primeiro grupo inicial aí, de pessoas que foram foi o primeiro batismo da igreja. Que legal, que legal. E pastor, quando o senhor era o pastor de jovens, aí que o senhor conheceu o Priscila. Conta como é que foi, porque no nosso primeiro podcast, a gente estava falando sobre esperar a pessoa de Deus, esperar o homem da vida, a mulher da vida e tal. O senhor passou por esse processo também de esperar, orar, ter direção sobre a mulher da vida, sobre Priscila, tudo? Sim, assim, e para mim foi muito difícil, né? Porque você ser ordenado como pastor solteiro é muito complicado, né? Porque você precisa constituir família, né? E imagina pastor de jovens, né? Então, naturalmente, todas as mães, às vezes não só as meninas, né, te olham como uma figura, né, pastor, então, né, até as mães olhavam para mim, é o genro que eu pedi a Deus, né? Vamos pensar assim. Então, assim, foi muito difícil. Namorei, né, algumas pessoas e acabou não indo à frente o namoro. E eu sabia que eu não poderia estar errando, né, na escolha. Então, realmente foi um tempo assim, de oração para esperar, para ouvir de Deus, para procurar saber o perfil da pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado, né? Então, acho que a gente tem que ter uma escolha também consciente, né? Você não pode só ir pela paixão, de você olhar para a pessoa, porque eu gosto disso, ou bonito, aquilo. Mas você também pensar naquilo que Deus tem para a sua vida e alguém que vai estar com você, te acompanhando, porque Deus também tem falado isso com aquela pessoa, né? Priscila também estava orando, esperando o homem da vida? Estava orando. Eu falo com ela que eu orei mais que ela. Ela era da mesma igreja que você? Não, não. Ah, não? Ela foi lá na segunda igreja atrás de mim. Ela me viu. Eu achei que ela era. Ela viu isso, ela vai depois chegar em casa e vai apanhar. Eu tava achando que ela era de lá, da segunda igreja. Não, ela era da Igreja Batista do Jockey. Do pastor Juliano. Pastor Juliano, não era o pastor Juliano na época, era o pastor Renato nessa época. E ela era de lá. E acabou indo na segunda igreja visitar, acho muito até pela irmã dela que estava se convertendo e acabou se identificando lá na segunda igreja e ela acabou indo e alguns amigos na época. A segunda igreja sempre tinha muitas atividades, né, para jovens, a gente sempre tinha muitos eventos que atraíam também os jovens das outras igrejas que iam lá visitar. A gente tinha até muito cuidado com isso, porque às vezes os jovens iam lá e queriam tirar carta para a igreja, né? Então eu, como pastor de jovem, eu sempre tentava botar uma barreira, né? Porque eu entendi que esse jovem tinha que receber algo aqui, mas tinha que ser bênção lá na igreja dele. Sim. Né? Então eu procurava ser muito criterioso e realmente não permitir que houvesse essa migração apenas porque estava tendo, né, eventos, um movimento, né, diferente lá para a galera, né? Então, assim, ela foi para lá assim que eu avistei, né? Na época a gente sentava lá na frente, né? Ficava lá no altar, né? Então a gente ficava de frente para a congregação, a gente via todo mundo. Via todo mundo, né? Então, no altar a gente via todo mundo. Todo mundo. Quem chegar mesmo na igreja grande, você via o pessoal chegando, quem era novo, quem não era, né? E aí eu percebi ela lá no meio da galera, né? E aí, essa o senhor não criou muita resistência para receber, não criei, não. Essa aí não. É ovelha de quem? Pode vir. Essa aí pode vir. Essa aí... E aí eu olhei para ela, achei, né, bonita e tal. Enfim, a galera hoje fala, acho, né, bateu um match, né? A galera, até a linguagem hoje aí. Vai, Vitória. Qual que é, Vitória? Deu match, né? Ninguém fala isso não, gente, no final. Deu match. Mas vai, fala. E aí foi isso, assim, a gente se identificou. A minha cunhada na época, né, que é a esposa do meu irmão, ela brincava que ela que era responsável pela senha das meninas que queriam me conhecer. Então ela falava que ela tinha a senha e quem chegasse tinha que entrar na fila. E ela brinca que Priscila furou a fila, né? Ela pegou a senha primeiro. E aí, assim, a gente passou a ter algum contato. Na época tinha Orkut, né? Na época do Orkut, a Vitória não vai lembrar disso, né? Eu lembro que jogava Fazendinha lá. Tinha isso mesmo. Tinha isso aí. Orkut. E aí ela me adicionou no Orkut. Ela fala que ela me adicionou porque ela tinha uma amiga dela, dizendo ela que tinha uma amiga dela que estava interessada em mim e tal, por isso que ela me adicionou.
Mas aí a gente começou a conversar ali, e ela depois realmente queria tirar carta lá para a segunda igreja, a gente acabou tendo que conversar. E aí eu comecei a procurar saber da família dela, quem era e tal. E aí era uma família de pessoas também cristãs, evangélicas, né? O pai dela muito conhecido até na cidade, Jonas Mendes e tal. E aí as pessoas mais próximas eu procurei saber como que ela era também como filha. Então eu procurei, fiz uma pesquisa boa, entendeu? Eu fiz uma pesquisa boa, procurei saber direitinho. E a partir dali a gente começou a conversar, chamei ela para sair, a gente saiu. Na época tinha um antigo boliche em Campos, agora tem um outro lá em Guarulhos, né? Mas tinha um boliche ali na Pelinca, a gente foi jogar boliche, eu deixei ela ganhar, claro. Deixei. E aí a gente começou a conversar, né? E depois de, acho que uns 3 encontros, assim, eu fui pedir ela em namoro. Que legal. Aí foi ali na Formosa, na antiga Cantina do Amorim. Cantina do Amorim. Ali a gente deu o primeiro Fechou beijo. durante a pandemia, a pizza era maravilhosa. Maravilhosa. Aí ali foi o nosso primeiro beijo. Que legal, que marcado. legal. Aí pedi os pais, consentimento pra gente namorar. E aí em outubro de 2005, viu? Como que eu guardo? Outubro de 2005 a gente começou a namorar. E em julho de 2006 a gente casou, com 9 meses. 9 meses, né? Rapidinho. A gente namorou, noivou e casou. Porque quando eu pedi namoro, eu já falei pra ela, olha, tô te pedindo namoro, mas não é só pra namorar, é pra casar. Então, sim. Namoro começa pra casar. Exato, né? você quer casar com um pastor, então você tem que pensar nisso. E aí foi isso. E vamos fazer 17 anos de casado. João Miguel, filhão aí de 8 anos. Glória a Deus. Presente de Deus pra gente. Pastor, agora nós vamos fazer, pra gente encerrar, perguntas rápidas de 1 minuto para o senhor responder, pra gente ir terminando. Eu conheci muito pouco o seu pai, mas já escutei muito falar que era um grande homem de Deus. Eu queria saber que legado o seu Elias deixou para o pastor Marcial hoje. Qual foi o legado que ele deixou na vida do senhor? Cara, eu acho que o principal foi de amar Jesus, né? De servir a Deus, né? É difícil, né? Você se emocionar. Depois vocês cortam aí. Corta não. Mas, assim, realmente, assim, um legado de vida, de temer ao Senhor, né? De servir a Deus, de confiar, né? Confiar em Deus. Eu acho que a gente aprendeu muito, né? Meu pai sobre isso, assim, a dependência. A gente lembra de alguns episódios, né? Tanto na alegria quanto nos momentos difíceis, né? Então, assim, meu pai era um cara que gostava muito de viajar, né? Então, a gente viajava muito, passeava muito. Então, a gente conhecia muitos lugares com ele e com minha mãe, né? Desde novinho. A gente recentemente fez uma viagem lá agora para um congresso em Minas, né? A gente passou em Ouro Preto. E aí me lembrei, a primeira vez que eu tinha ido lá foi com ele e minha mãe, né? Eu tinha 5 anos de idade. Então, sempre levou muita gente para viajar. Mas então ele assim sempre mostrava muito esse Deus pessoal, né? Esse Deus amigo, esse Deus, né? Isso eu acho que uma coisa muito especial que meu pai passou para mim e para os meus irmãos, né? De Deus ser alguém como ele, né? Um pai presente, amigo, que cuida. E aí por isso que eu acho que nos momentos até mais difíceis da nossa vida, a gente confiava muito nele por confiar em Deus e por ele confiar em Deus, né? Então eu me lembro de um período que ele ficou, por exemplo, desempregado por um bom tempo e nunca faltou alegria lá em casa, né? Ele reunia a gente orava e mesmo passando por apertos, todo mundo entendendo, eu já era adolescente, né? Mas ele transmitia essa segurança de que Deus estava cuidando da gente. E realmente cuidou, né? Depois abriu portas novamente de trabalho para ele, 4 filhos, né? Então ele e minha mãe sustentando. Então, esse é o principal legado que ele deixou para a gente. Sensacional. Pastor, qual o maior desafio que o senhor vê para pastorear uma igreja na atualidade? Tantos conflitos que a gente vê, o cenário político sempre, muita confusão acontecendo entre as pessoas, desentendimento, polarização. Qual o desafio que o senhor vê atualmente para a igreja, para pastorear uma igreja no mundo de hoje? Eu acho que o pastor ele precisa ter muita convicção bíblica de não só conhecimento, mas de prática, né, de vida com Deus e clareza, né, do que ele crê.
Porque acho que o grande desafio hoje da igreja é esse, é de a gente ter que lidar com uma fluidez muito grande de valores, de princípios, tudo é relativo. Eu acho que realmente em nenhum outro tempo a gente viveu isso, né? A relativização de todos os princípios e valores que a humanidade sempre preservou, as famílias. Então, acho que esse é o grande desafio para o pastor cuidar e pastorear a igreja. Pastor, com certeza eu sei que o Senhor ensina João Miguel nos caminhos do Senhor, o provérbio fala isso, eu sempre diz que ele está orando, que ele está lendo a Bíblia, mas e que a mão dele, e que a vida dele com certeza está nos caminhos de Deus. Mas se o Senhor pudesse projetar algo, o que o Senhor deixa para ele? O que o Senhor libera para ele? Que caminho o Senhor apontaria para João Miguel? Eu creio que fé é o que eu mais quero que ele tenha, fé em Deus, que ele conheça Jesus e que ele confie em Deus como pai dele. Né? Mais do que eu, melhor do que eu, um pai que cuida, que não vai faltar nada para ele, que ele pode confiar. Quando Jesus diz, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus ele não estava preocupado em nenhum momento com o dia de amanhã, onde ele ia comer, o que ele ia vestir. Então, o que eu quero principalmente é isso, que ele aprenda isso. Por isso, quando ele vem me pedir alguma coisa, eu pergunto a ele se ele já orou, se ele já pediu ao Pai do céu, né? Porque o que eu vou prover para ele é o que Deus me dá condição de prover na vida dele. Que legal. É isso. Que legal. Glória a Deus. E pra gente acabar definitivamente, queria pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal de casa a respeito de Deus mesmo, do relacionamento com Deus. Joia. Bom, posso deixar para o pessoal, tem uma palavra que eu preguei até domingo passado, né? Está em João 7, 36 e 37. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber da água que lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o ser humano tem uma sede. E se você tem sede, e a gente tem uma sede na alma, que só ele pode saciar essa sede. Então, beba de Jesus, né? Creia nele. Se você não tem um relacionamento com ele, busque ter, busque conhecê-lo, né? Busque uma igreja. A igreja não é perfeita, a igreja é feita de pessoas falíveis, mas é o lugar que Deus se manifesta, e se manifesta com poder, se manifesta com propósito, se manifesta com direção para a nossa vida. Então, vale muito a pena servir a Deus, conhecer a Jesus e ser como Ele. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. E chamar também, né, o pessoal para conhecer a nossa igreja, conhecer as células. Verdade. Venham conhecer a Torre Forte. Igreja Batista Torre Forte. Esse pessoal legal aqui, bonito, vai estar lá. Rua Aurora Miranda em Donana. Inscreve no canal. É só colocar no Google. Tem transmissão online também. Acha a gente no Instagram, @Igreja Batista Torre Forte. Verdade. E é isso. Encerramos o nosso podcast, nosso Torrecast, com o nosso querido pastor Marcial. Eu já sou pastoreado pelo pastor Marcial há 10 anos, está fazendo 10 anos. Mas eu ouvi muita coisa aqui que eu não sabia, muita história que eu não sabia. Com certeza, muita gente da nossa igreja não sabia também, né, do seu testemunho, de como que a igreja surgiu, então, com certeza o pessoal vai aprender muito com esse vídeo. E é isso. Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente.